Olá, seja muito bem-vindo à nossa imersão Física Quântica para uma vida mais livre, leve, feliz e sem culpas. Aqui você vai aprender como o novo paradigma quântico, a nova compreensão do universo que a física quântica nos traz, pode te direcionar a essa vida que você merece, que você sempre sonhou e que é a vida que nós merecemos por natureza, pois a nossa essência é a abundância, é a felicidade e a liberdade. Por isso nós procuramos por essas coisas. E está certo isso, só que nós buscamos da maneira errada. Eu sou Eliane Xavier, mestre em Física Quântica pela Federal do Paraná, especialista em ensino de física pela Federal do Rio e praticante budista há 20 anos. E tive o meu grande insight quando eu saí do mestrado, comecei a meditar, comecei a estudar o budismo e pude compreender a física quântica mais profundamente e perceber o quanto esse conhecimento é transformador. E isso me motivou a ensinar física quântica para o público leigo. E desde então eu mudei completamente a direção da minha carreira dentro da física. Eu passei a trabalhar com o paradigma quântico. Eu passei a querer ensinar para as pessoas física quântica para que você mesmo possa perceber como nós somos os co-criadores da nossa realidade e transformar a sua vida. Parece bom demais para ser verdade, né? Eu mesma não acreditaria se eu não tivesse passado por essa transformação e ao longo desses anos que eu desenvolvo esse trabalho, depois de 4 livros editados, eu também tive a oportunidade de acompanhar vários alunos que passaram por essa mesma transformação. Acompanhe aí alguns depoimentos. Há anos eu trabalho com questões formadas pela materialização de sentimentos provocados por pensamentos dos meus clientes. Eu sou terapeuta transpessoal e agora eu entendo como isso se forma, de que modo isso acontece. Eu aprendi pela física quântica ministrada por Eliane Xavier. É simplesmente maravilhoso. Saber nunca é demais. E é muito agradável o modo como a Eliane ensina. É simples, é leve, é fácil. Eu sou Sandra Jordão. Um abraço. A física quântica vem mostrar, realmente, ela é a ciência do século XXI. Porque se a gente pensar, ela está dando uma aula para a filosofia, para a psicologia, para a medicina, para a química. A física quântica está acima e trazendo a religiosidade do homem, a espiritualidade, quem nós somos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui. A física quântica está dando essa resposta, está nos mostrando o caminho. Mas eu gostaria de enaltecer o trabalho da Eliane. É desbravador, é de uma coragem, é de uma beleza, é de um ser humano que entendeu o seu papel no universo e o que ela aprendeu, ela está passando para nós que precisamos de uma chacoalhada para despertar as nossas motivações internas, as nossas forças interiores, a nossa consciência, burilar a nossa personalidade, colocar a nossa energia a favor do próximo com muito mais conhecimento de causa.
baseado numa realidade de um universo que está em transformação constante, infinito, e que nós temos um papel nesse universo. Olá, eu sou Ana Monteiro, sou advogada terapeuta, e quando eu conheci a física quântica, dentro de um processo de reviravolta na minha vida, as coisas foram mudando, a minha compreensão foi se expandindo de um jeito incrível e ao mesmo tempo fazendo uma conexão absurda com a espiritualidade. Eu costumo dizer que a ciência me reaproximou da minha espiritualidade, a ciência através da física quântica. E aí foi uma revolução absurda, e eu agradeço imensamente os ensinamentos da Eliane Xavier, nos seus livros, nas suas lives, enfim, todo esse conteúdo maravilhoso que ela traz pra gente de uma forma didática e profunda. Eliane, muito obrigada, você faz parte dessa transformação que foi a minha vida em todos os aspectos, inclusive profissional. Hoje eu trabalho com a base da física quântica dentro de uma concepção de liberdade que não passa pelos tribunais, mas sim pela expansão da consciência. Então, muito obrigada, querida. A Eliane tem uma capacidade imensa de traduzir toda essa grande teoria, esse novo paradigma em coisas simples e trazer para o nosso coração um modo de pensar e de viver de uma forma diferente. Eu sou muito grata a essa união com a Eliane, a sua formação e a sua dedicação e a essa habilidade que ela tem de nos tocar com as suas informações. Com você, o quanto ele é maravilhoso, a física quântica, né? Dizer que ela nos mostra que tudo está interligado, que é um processo de relação entre a realidade e o universo, coisas que a gente fica feliz em saber, né? Que as coisas são... Tudo faz parte de um todo, todos somos um, né? Muito tocante esses depoimentos, não é verdade? De aquecer o coração, pois todos nós, em essência, somos partes de uma mesma consciência. Todos nós ansiamos pelas mesmas coisas, que é a felicidade, amar, ser amado, ter uma vida com sentido e propósito. E comigo não foi diferente. Eu venho de uma família de 4 filhos, eu sou a caçula, a única menina, e morávamos em Barra do Piraí, que é uma cidadezinha pequena aqui do estado do Rio. E desde a minha infância eu já enfrentei alguns problemas desafiadores. A minha mãe sofria de uma depressão muito grave, que fez com que ela fosse internada algumas vezes em clínicas psiquiátricas para que ela pudesse recuperar o seu equilíbrio. Meu pai era comerciante e como eu fui a última filha, temporão, como se dizia na época, eu já peguei o meu pai se aposentando num período de decaimento financeiro para a família. E desde muito jovem eu já tinha sintomas de ansiedade, de depressão, por aquele contexto todo também em que eu era criada. Mas desde muito nova eu sempre busquei também o autoconhecimento, sempre busquei ter uma visão mais ampla dos acontecimentos e sempre acreditei que o universo operava em benefício de algo maior para todos nós. Assim, aos 18 anos, eu comecei a fazer psicoterapia, que foi quando meu pai faleceu, que foi uma perda muito difícil, pois ele era o meu maior vínculo de amorosidade, de segurança, já que a minha mãe vivia muito perdida lá no seu mundo de sofrimento e depressão muito severo. A terapia me fez muito bem, já que eu comecei tão nova, eu achei algo decisivo para que desde cedo
eu aprendesse a ter uma mente direcionada no que eu gostaria de conquistar para a minha vida. Aos 21 anos, eu já estava formada em física e matemática, fiz uma universidade no interior, pois eu não tinha condições financeiras de estudar no Rio, mas depois de formada, eu comecei a fazer cursos de aperfeiçoamento, de especialização no Rio de Janeiro, pois eu conseguia bolsas e ajuda de custo para fazer isso tudo. Quando eu me mudei para Curitiba, por ocasião de uma troca de trabalho do meu marido, na época, eu tive a oportunidade de finalmente conhecer a física quântica, pois eu já trabalhava com a física há alguns anos, dava aula em pré-vestibular, em faculdade, mas eu não conhecia a física quântica, porque mesmo dentro da formação em física, a física quântica só é ensinada nos últimos anos. E eu sempre tive uma curiosidade imensa com a teoria quântica, por perceber essa visão de mundo radicalmente nova que ela trazia. E, finalmente, consegui fazer o meu mestrado na área de física quântica, realizei o meu sonho de mergulhar neste conteúdo, mas não foi nada fácil. Eu ainda tinha muitas crises de ansiedade, depressão, ia para a faculdade muitas vezes me sentindo muito mal, e apesar dos meus anos de terapia, que me ajudaram muito, mas essas questões ainda estavam longe de ser resolvidas. Quando eu terminei o mestrado, eu fiquei meio que sem saber que direção tomar. Eu tive o meu primeiro filho e não queria voltar logo para o doutorado, eu queria ter um tempo para cuidar do meu bebê e estava muito cansada também, porque um recém-nascido é algo muito cansativo, principalmente para mim naquele momento que não tinha experiência nenhuma e tinha acabado de vir de um mestrado, de uma vida acadêmica, não estava nem um pouco treinada para aquela situação de cuidar de um bebê. E por conta do cansaço, do estresse, eu busquei a meditação e comecei a estudar os ensinamentos budistas, e foi quando eu ganhei o maior presente da minha vida. Inesperadamente, eu comecei a perceber que a prática da meditação, o ensinamento budista, me fazia compreender melhor o que eu havia estudado na universidade. Pois nós saímos da universidade com uma parte técnica muito boa, mas eu não conseguia entender muito bem como aquilo tudo se conectava. E, por outro lado, a física quântica também me fazia compreender mais profundamente o que eu estava estudando e praticando no meu caminho espiritual. E aí surgiu esse pedido das pessoas que praticavam comigo que eu ensinasse física quântica para elas. E assim eu comecei esse trabalho por ver a transformação que o conhecimento da física quântica traz nas nossas vidas. Eu já estava colhendo muitos resultados, mas a minha grande transformação ainda estava longe. Ela aconteceu depois de 21 anos de casada, quando eu já estava praticando a meditação, estudando os ensinamentos budistas, fazendo retiro, dando aulas de física quântica para o público leigo, já há 15 anos que eu fazia esse trabalho. E foi quando, inesperadamente, veio um divórcio e me pegou totalmente de surpresa. Devido a todos os meus problemas familiares e a eu ter começado a namorar essa pessoa que eu me casei aos 16 anos de idade, eu tinha uma dependência emocional muito grande do meu ex-marido. E esse divórcio me deixou completamente sem chão. Aquela bolha de realidade estourou. Aquilo que parecia o meu mundo, que parecia o meu universo, de uma hora para outra desapareceu. A nossa tendência nesse momento é corrermos para reconstruir
esta nossa bolha de realidade o mais rápido possível, para assim recuperarmos o nosso chão. Só que quando reconstruímos tudo na correria, no medo e no desespero, nós recuperamos ali um falso controle, uma falsa estabilidade, e, na verdade, nós recriamos as nossas limitações. Então, eu percebi que eu tinha duas opções para escolher. Ou eu tentava recriar novamente ali o que já era conhecido e familiar para mim, ou eu aproveitava esta oportunidade, onde já tinha ido tudo pelos ares, e procurava reconstruir a minha vida, me recriar de uma maneira completamente nova e mais satisfatória. Com tudo que eu já vinha estudando e praticando ao longo do tempo, eu não tive dúvidas. Eu escolhi encarar aquela situação como uma grande oportunidade. Como Albert Einstein dizia, na adversidade reside a oportunidade. E eu me lembrei de várias histórias de pessoas que contam que deram o grande salto quântico na sua vida em momentos de extrema dificuldade. E realmente eu vi que era uma oportunidade mesmo que a vida estava me dando, de começar algo totalmente novo e que pudesse beneficiar muitas outras pessoas. Então eu mergulhei nessa incerteza, que é uma incerteza do ponto de vista das identidades, do falso eu, mas é a certeza de estar no caminho certo, é a certeza de estar na direção do amor, do autoconhecimento e da vida, num movimento a favor da vida, da expansão de consciência. E como o universo acaba se alinhando com as nossas escolhas no mundo interno, tudo começou a se encaixar, se abrir. Não foi nem um pouco fácil. Eu tive que arregaçar as minhas mangas e trabalhar muito para vencer as limitações que obviamente surgiram naquele momento, mas que era o momento perfeito que eu pudesse superar uma a uma. E além disso, ao longo do meu trabalho, eu já vinha participando dos resultados maravilhosos que esse conteúdo vinha trazendo para as pessoas. Mas depois desse grande salto quântico que eu dei na minha vida, eu pude aperfeiçoar o meu trabalho, pude concluir 4 livros que até então eu não tinha nada publicado, pude aprimorar esta técnica, esta visão. E aí sim, nesses últimos 3 anos, eu tenho tido cada feedback espetacular dos meus alunos. E você agora vai ganhar, nestas 4 aulas gratuitas, um pontapé inicial para você também fazer a sua jornada para uma vida livre, leve, feliz e sem culpas, por fazer as escolhas certas para você. Se você veio parar aqui nessas aulas gratuitas, é porque você já vem tentando uma melhora na sua vida, ou pelo menos tem esse propósito. Só que muitas pessoas fazem do jeito errado. O que é o jeito errado? Ela conhece a lei da atração, então ela tenta visualizar o que ela quer, não consegue e se frustra. Usa a física quântica exclusivamente para conquistar bens materiais, mas os problemas sempre retornam, a impermanência atua e daqui a pouco a pessoa está no mesmo estado emocional de antes. Por quê? Porque quando nós buscamos os bens materiais, na verdade o que nós queremos é a felicidade, é a energia sutil que eles nos trazem, não é isso? A pessoa busca um parceiro, busca um relacionamento,
mas daqui a pouco ela já está sofrendo por problemas e conflitos que surgem no relacionamento. Ela busca um emprego novo, uma renda mais alta, mas daqui a pouco ela já está sofrendo por questões que surgem nesse novo trabalho. Então, o que eu vou mostrar para vocês, o que o paradigma quântico realmente mostra, é que nós somos os co-criadores da nossa realidade e não adianta ficar só mexendo no mundo externo ou buscando co-criar isso ou co-criar aquilo especificamente, sem observarmos detalhadamente o nosso mundo interno. O que nós já estamos co-criando por aí que nós não estamos percebendo? Então, co-criarmos uma coisa ou outra intencionalmente, mas sem ter consciência da infinidade de coisas que nós co-criamos inconscientemente, não vai trazer os resultados que nós queremos. Você concorda? Aqui nós não vamos cair nos extremos, nós não vamos para nenhum radicalismo. A nossa mente, ela tem esse condicionamento de operar no 8 ou 80, já percebeu? Mas aqui nós vamos buscar o caminho do meio. Nós vamos entender que o nosso mundo interno e o nosso mundo externo são completamente interligados, pois a física quântica define o universo como um processo de relação. Eu estou co-criando a minha realidade momento a momento, nas menores escolhas que eu faço, nas menores respostas que eu dou a qualquer situação da vida. Eu brinco com os meus alunos que existe a reencarnação do problema. Nós saímos de um relacionamento e vamos para outro achando que nós vamos ter uma experiência totalmente diferente, mas não é que o problema reencarna lá no novo relacionamento, mudou de corpo, agora não é mais essa pessoa, é aquela, mas o problema surge igual. E se nós não tivermos lucidez para dirigir a nossa vida, as nossas escolhas, nós vamos andar em círculos, caindo sempre no mesmo lugar. Nós vamos ter melhoras imediatas, surpreendentes, mas que não se sustentam ao longo do tempo. São mudanças superficiais que não resolvem a nossa vida. Mas o paradigma quântico, da maneira que eu vou te apresentar, ele vai fazer uma mudança profunda, que você mesmo vai se surpreender com os resultados. A física quântica deu errado para muita gente e o termo quântico acabou sendo banalizado. Isso aconteceu porque as pessoas não conseguiram captar a essência da teoria que foi descoberta por esses grandes arquitetos da teoria quântica, todos ganhadores do Prêmio Nobel. Ou simplesmente começaram a usar o termo quântico aleatoriamente para tirar vantagens. Não adianta apenas ter a foto da casa dos seus sonhos e olhar para ela todo dia para que ela possa se materializar. É preciso que você tenha congruência, integrar o que você pensa com o que você fala e como você age. Isto é a integridade, integrar todas essas áreas. Por isso, listei aqui para facilitar para você os 7 erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam co-criar a liberdade e a felicidade pela física quântica. É preciso entender a questão do paradigma. O que é um paradigma? O paradigma é como os óculos que nós colocamos e tudo nós passamos a enxergar através dessas lentes. Por exemplo, imagine que você vive num lugar que tenha neve e você sempre olhou para o mundo com os óculos de lentes alaranjadas. Quando você olhar para a neve, você vai ver a neve alaranjada. Isso é o natural para você. E você nem vai perceber que você está olhando a neve de um modo distorcido. Quando você tira os óculos ou muda de paradigma,
você pela primeira vez vai ver que a neve é branca. E vai se surpreender, pois você nem sabia que estava usando aquelas lentes anteriormente. E é isso que acontece com o paradigma clássico e o paradigma quântico. O paradigma clássico, ele entende o universo como matéria. Com essa visão, com essa compreensão, nós deixamos literalmente de ver vários fenômenos sutis e cruciais para a nossa felicidade e liberdade. Por isso a física quântica parece paradoxal, porque nós queremos entender a física quântica, mas com os olhos do paradigma clássico. Não funciona. Nós precisamos dar esse salto quântico para a mudança de paradigma. Essa expansão de consciência, de deixar de operar num nível estreito para um nível mais amplo, onde nós possamos realmente enxergar as infinitas possibilidades. Senão elas continuarão sempre pulsando aqui à nossa volta e nós, com esse olhar obtuso e estreito do paradigma clássico cartesiano, não conseguimos percebê-las. Ou seja, enquanto nós olharmos para o mundo acreditando que o mundo é externo, sólido, separado do observador, não adianta você visualizar, você colocar imagens do que você quer, porque não vai funcionar. É preciso esse salto quântico de consciência, essa mudança de paradigma, onde nós entendemos, pelo paradigma quântico, que o universo é um processo de relação e o meu olhar está co-construindo a minha realidade momento a momento. Desde as coisas mais simples existe a nossa participação nessa co-construção. Segundo ponto, como o próprio paradigma quântico traz, é que tudo que nós vemos, tudo que nós interagimos, nós nos alimentamos de certa forma. Do mesmo modo que o que comemos e bebemos alimenta o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis também se alimentam. O que você assiste na internet, o que você assiste na TV te alimenta, o que você pensa, as pessoas que você conversa, os assuntos. Então não adianta querermos cocriar uma felicidade, uma liberdade, uma vida leve, se nós estamos sempre fazendo fofocas, reclamando, falando mal das pessoas, julgando. Isso tudo são dissipadores de energia. E veja quanta energia nós poderíamos estar focados usando para esse salto quântico de consciência, mas estamos dissipando com essas ações negativas. O terceiro ponto, que é uma cilada que de vez em quando nós cairmos, é nos vitimizarmos, nos colocarmos no lugar de vítimas das situações. Isso é péssimo, porque quando nós nos vitimizamos, nós estamos assinando o contrato da nossa perda de poder e de liberdade. Nós estamos delegando o poder que nós temos para os outros e para as situações externas. E veja só que paradoxal, nós somos tão poderosos que nós podemos até colocar esse poder em outra pessoa, mas quem está colocando esse poder em outra pessoa é você mesmo, porque você é o mestre da sua vida. Se você quiser criar uma situação, uma realidade onde o outro é que tem o poder sobre você, você vai conseguir criar, mas é você que está criando isso. Percebe? Não é algo simples de enxergarmos na nossa vida, mas o paradigma quântico vai te trazer todos esses insights. O quarto erro é nós continuarmos escorregando nos maus hábitos. Por isso, no meu material, eu adicionei mais um bloco
que é dedicado à mudança de hábito, a mudar os hábitos. Porque não adianta nós termos conhecimento de todo esse material e não conseguirmos colocá-lo em prática. E como nós vamos colocá-lo em prática? Adquirindo novos hábitos. Porque uma vez que nós criamos o hábito, pronto, ele começa a agir por conta própria. Nós criamos os hábitos e depois ficamos submissos a eles. Mas para a física quântica funcionar na sua vida, você tem que dar esse salto quântico de consciência e mudar os seus hábitos negativos por hábitos positivos. Isso não é nada fácil, mas é possível. E por isso eu criei esse material específico focado nesse tema. O quinto erro é nos mantermos prisioneiros do medo, do rancor, da solidão. Mais uma vez, estamos delegando para outras pessoas um poder que é nosso. Do mesmo modo que quando nós julgamos, na verdade, nós estamos aprisionando a nós mesmos numa visão estreita, limitada, onde nós não vamos encontrar saídas. Quando nós nos aprisionamos à raiva, ao rancor, nós estamos agindo da mesma forma. Olha aí, mais energia sendo dissipada, sendo perdida, jogada fora, que acaba nos trazendo um sentimento de solidão, de estarmos sozinhos, de sermos incompreendidos. E com isso tudo vai vir o quê? O medo. E aí é que nós não vamos a lugar nenhum. Outro erro comum, que é o sexto erro, é a preocupação excessiva com o que os outros vão falar de nós. Por isso eu fiz uma live esses dias sobre o complexo da boazinha. Essa live gerou um pouco de confusão, porque algumas pessoas são boas de verdade. Elas realmente fazem o bem pela alegria de fazer o bem. Aí não é o complexo da boazinha. Mas o complexo da boazinha é muito comum quando nós nos habituamos a receber elogios. Mais do que isso, nós ficamos na dependência dessa aprovação, desses elogios, o que esconde, na verdade, uma baixa autoestima, que precisa o tempo inteiro estar se reforçando através da aprovação do outro. Que cilada, gente! Não precisamos disso. Isso só vai trazer frustração, porque tudo que gera expectativa da nossa parte, por si só, já está fadado ao fracasso. Se nós fazemos qualquer ação positiva já na expectativa do retorno, desista. Isso aí é a receita da frustração e da tristeza. Então, o paradigma quântico vai te ensinar como dar um salto quântico para fora desta grande cilada também. E, por último, um erro muito comum, o sétimo erro, que é achar que as infinitas possibilidades estão no futuro. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou ser feliz quando eu ficar rico. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho e tiver a minha família. Gente, as infinitas possibilidades estão no agora. Mas nós, na nossa loucura do falso eu, transformamos o agora em um meio para chegar ao futuro. E perdemos completamente o que nós temos de mais precioso, que é o momento presente. Heisenberg foi bem claro no seu princípio da incerteza. Quando os físicos debatiam contra ele que a física sempre foi determinística e a física quântica agora é probabilística, Heisenberg se defendia. Ele dizia que não é que a física quântica não consiga prever o futuro. A questão é que o próprio presente não é definido. E dependendo do que nós escolhermos no momento presente, é que nós vamos ter futuros diferentes, cada um com a sua probabilidade.
Então, entenda que o que você está vivendo agora não é uma realidade sólida separada de você. O que você está vivendo agora é apenas uma possibilidade entre várias. Isso já vai deixar as coisas muito mais leves. E o pior engano de todos que nós caímos, por não perceber que o nosso olhar cria a realidade, nós nos afundamos cada vez mais. Por exemplo, tem uma pessoa que acredita que o seu ambiente de trabalho é terrível. Não que realmente não possam existir pessoas negativas no seu ambiente de trabalho, não estou dizendo isso. Mas você tem o poder, através do seu olhar, de modificar a sua realidade. E quanto mais você acredita que as pessoas do seu trabalho são negativas, mais negativas elas se manifestam. E isso vai reforçar a sua crença de que você está certo, porque o universo ele vai te dar o resultado de acordo com o que você espera. Olha que danado isso, gente. Olha como as coisas são muito diferentes do que a gente imagina. Se eu acredito que as coisas são de determinada forma e engesso a minha visão nessa direção, é isso que o universo vai me mandar como retorno. E aí, isso vai reforçar ainda mais a minha crença negativa. E com isso, eu vou fazendo uma espiral para baixo e vou me afundando cada vez mais. E só um salto quântico muito radical é que vai poder nos tirar dessa situação. O paradigma clássico, ele entende o universo como matéria. Com essa visão, com essa compreensão, nós deixamos literalmente de ver vários fenômenos sutis e cruciais para a nossa felicidade e liberdade. Por isso a física quântica parece paradoxal, porque nós queremos entender a física quântica, mas com os olhos do paradigma clássico. Não funciona. Nós precisamos dar esse salto quântico para a mudança de paradigma. Essa expansão de consciência, de deixar de operar num nível estreito para um nível mais amplo, onde nós possamos realmente enxergar as infinitas possibilidades. Senão elas continuarão sempre pulsando aqui à nossa volta e nós, com esse olhar obtuso e estreito do paradigma clássico cartesiano, não conseguimos percebê-las. Ou seja, enquanto nós olharmos para o mundo acreditando que o mundo é externo, sólido, separado do observador, não adianta você visualizar, você colocar imagens do que você quer, porque não vai funcionar. É preciso esse salto quântico de consciência, essa mudança de paradigma, onde nós entendemos, pelo paradigma quântico, que o universo é um processo de relação e o meu olhar está co-construindo a minha realidade momento a momento. Desde as coisas mais simples existe a nossa participação nessa co-construção. Então, não conhecer a física quântica hoje é um atraso muito grande. Neste século XXI, nós temos desafios imensos, tecnologia invadindo nossas vidas, doenças psiquiátricas crescendo como uma pandemia, problemas de sustentabilidade, nós mesmos correndo risco como raça humana. Nós não podemos querer enfrentar os desafios deste século com uma mentalidade, com um paradigma clássico cartesiano do século XIX. Não vai funcionar, você concorda? Nós não podemos mais nos dar ao luxo de permanecer nessa mentalidade atrasada. Está tudo muito aberto. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Com certeza você já percebeu isso, que uma era está se dissolvendo.
e uma era nova vai nascer. E o paradigma quântico é crucial para que você acompanhe esse movimento e evolua, dando o salto quântico de consciência que está preparado para nós nesse momento. E é isso que nós vamos explorar nestas 4 aulas gratuitas. Te espero no nosso próximo encontro para você aprender de uma vez o jeito certo de nós aplicarmos o paradigma quântico. E eu vou pedir para você fazer parte desse salto quântico de consciência, deixando o seu comentário, compartilhando este vídeo, curtindo, pois assim o algoritmo das redes sociais vão trabalhar a nosso favor, levando essa mensagem para um número maior de pessoas. Se você está aqui, é porque você está buscando essa mudança. E se você busca a mudança em você próprio, automaticamente você está levando essa mudança também para todo o nosso campo de informação e consciência. Por isso, a sua presença e a sua participação é fundamental. Comente, deixe a sua dúvida. Se você não tem dúvida, deixe o seu comentário, a sua sugestão, o que você quiser. Mas participe, comente, curta, compartilhe, convide seus amigos para a nossa próxima aula, que vai ser imperdível. Te espero lá. Olá, eu me chamo Giselda, sou de Catanduva, estado de São Paulo. Dei quase 40 anos aula de Química e nessas aulas estudei a atomicidade. Só que até colegial ficamos apenas nos prótons, nêutrons e elétrons. E eu sempre tive vontade de me aprofundar nessa parte da química, da física, da atomicidade. E ao mesmo tempo sou espiritualista e então tudo parece que meio jogado, um do lado, outro do outro, mas sabia que a física ia explicar a espiritualidade, como já estamos chegando na física quântica. E dentro da atomicidade, eu tinha muita vontade de entrar nesse mundo subatômico das partículas fundamentais, e nós vimos muito bem nesse curso. Então, a Eliane Xavier, nesse curso de Física Quântica e Espiritualidade, foi muito feliz nessas explicações, de uma maneira clara, translúcida, fácil de entendermos. Foi muito bom para mim, foi um mundo maravilhoso que eu me aprofundei. Ao mesmo tempo, dentro da espiritualidade, os 3 pilares da física quântica que estudamos deu assim, uma base muito forte para entendermos tudo o que sentimos, que é a não localidade, o entrelaçamento quântico e o salto quântico que falamos tantas vezes, e que isso acontece muito mais do que imaginamos quando estamos focados na nossa meditação. Então eu recomendo muito esse curso. É um curso que abre caminhos, possibilidades, escolhas, para pensarmos quantas escolhas nós temos e sabermos o que escolher para o bem maior e para o nosso bem também. Eu recomendo muito esse curso. Obrigada. Eu resolvi fazer. Realmente foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Foi um divisor de águas, porque ao mesmo tempo que eu comecei a entender o que era física quântica, e que só se fala em física quântica, o que está acontecendo nesse mundo, e o outro curso que eu estava fazendo, eu comecei a ter uma noção muito maior do que eu estava aprendendo. Quando ele já começava a falar em alguma coisa quântica, eu já sabia o que ele estava falando. Deu assim na minha cabeça, assim, como se fosse uma luz que apareceu por causa da física quântica. Então, realmente, a física Eliane Xavier, ela tem um dom muito grande de ensinar, porque ela ensina para leigos, como eu, que não sabia nada. E você começa a entender as coisas e o mundo começa a mudar. Até quando você olha para o nascer do sol, um pôr do sol,
aquilo é muito mais bonito do que você olhava antes. E isso tudo realmente é por causa da física quântica e espiritualidade. Vale a pena mesmo fazer esse curso, porque abre a sua consciência, abre a sua visão de mundo e você fica realmente muito mais acessível a tudo que aparece na tua vida. Obrigada, Eliane, por esse curso, por você ser uma professora realmente com esse dom de ensinar física quântica e espiritualidade com tanta presteza e para pessoas que não entendem nada, que não sabem nada e acabam saindo do seu curso tendo uma outra visão muito grande do universo. Obrigada. Olá, meu nome é Rita, eu sou aluna da Eliane Xavier no curso de imersão de Física Quântica e eu gostaria muito de deixar aqui o meu convite para quem ainda tem um pouco de dúvidas em relação a mergulhar nesse novo universo. Realmente não é fácil. Como diz a Eliane, é ferver o cabeção, mas uma certeza absoluta que fica diante de tantas incertezas que a gente tem em relação à realidade do universo e da nossa própria natureza, é que a gente nunca mais vai olhar um pequeno grão de areia como a gente olhava antes. A gente nunca mais vai olhar para o céu, para uma estrela como a gente olhava antes. E a gente nunca mais vai olhar para nós mesmos como a gente olhava antes. Porque a transformação é inevitável e é uma transformação que nos traz o conhecimento da nossa própria natureza, ou seja, é olhar para dentro e trazer à tona a nossa própria realidade. E a certeza e o conhecimento de que tudo que nós estamos vivenciando, que nós estamos realizando na nossa vida, está sendo cocriado entre nós e o campo de infinitas possibilidades. Então é a única coisa que eu posso realmente trazer para vocês aqui de concreto em relação ao que foi revelado a mim, mas eu convido você a fazer esse mergulho porque cada um vai trazer de dentro de si a sua verdadeira natureza e a transformação é fantástica. Muito obrigada, Eliane, por essa oportunidade maravilhosa e gratidão a todos os físicos que dedicaram a vida para desconstruir tantas certezas limitantes que a gente tinha em relação ao nosso universo e à nossa própria vida. Gratidão imensa. Olá, eu vim contar para vocês como é a mudança de paradigma, foi a minha mudança de paradigma, né? A princípio foi bem dolorida, tá? Porque quando me contaram que nós vivemos num mundo sutil e que tudo que foi ensinado para os nossos pais nas escolas, na mídia, não é real, foi muito doloroso, porque tu saber que tudo que tu acreditou na vida toda não é real, entendeu? Que tipo assim, tu se sente enganado, como tivesse alguém mentindo para ti, né? Mas como assim, né? Isso que eu vivo não é real. Mas eu confesso que foi libertador, sabe? Foi muito libertador tu saber que tu pode moldar a tua vida da melhor forma possível, que nada é parado, nada é permanente, né? Que as mudanças, e aí tu começa a entender o porquê das coisas da tua vida acontecendo todo esse tempo, porque às vezes tu fica se perguntando, mas por que isso, por que aquilo, né? E as respostas não vêm. No momento que tu existe, que tu vive no mundo do sutil, as coisas ficam mais fáceis quando tu começa a aceitar que a tua realidade é outra e que tu vive num mundo sutil, as coisas ficam mais simples, mais fáceis, mas não estou dizendo que ela é fácil de mudar, que é fácil a gente mudar a nossa realidade, que não é doloroso. Sim, é muito doloroso, é muito difícil passar anos e anos tu acreditando numa crença e aí de repente tu percebe que tudo aquilo que tu conhecia não é real. Eu não estou dizendo que vocês vão mudar de uma hora para outra, eu não estou dizendo que eu já mudei 100%, não. Eu estou dizendo que eu ainda estou no processo de mudança tanto quanto vocês, mas que sim, a gente consegue, é libertador. Hoje eu percebo que tudo se comunica, nós nos comunicamos direto até no momento que a gente está dormindo, na hora que a gente está falando, na hora que a gente está se vestindo, tudo na vida é uma comunicação.
dentro de casa, os nossos móveis, como a gente arruma a casa, como a gente se veste, como a gente se vê, tudo é comunicação. E só que tem um detalhe, sabe? O universo, ele leva as coisas muito a sério, ele leva tudo muito na risca, entendeu? Ele não acredita, o que tu pensa, o que tu vibra, é aquilo que tu tá criando pra tua vida, entendeu? Se eu acredito que a minha realidade existe uma possibilidade de mudar e eu tenho fé nisso, que realmente as coisas estão ruins agora, mas as coisas podem mudar e eu consigo mudar, o universo ele me responde. E sempre que acontece alguma coisa que não estou satisfeita na minha realidade, pode ter certeza que não existe nada, mas nada que não seja o meu inconsciente e o meu subconsciente comunicando para o universo isso, e ele vai me responder, ele vai me trazer o que eu acredito, entendeu? Então, o que eu preciso? Olá, eu sou Lourdes Mariane, assisti às lives de apresentação do curso que a Eliane fez e fiquei muito apaixonada porque coisas que eu já tinha estudado e que eu não conseguia compreender, eu consegui entender assim desde a primeira live da Eliane. Então eu descobri que ela não só sabe o que ela ensina, mas ela é apaixonada por aquilo que ela ensina. E isso dali indica o nível que ela está dentro da física quântica. Ela está no nível da mestria, que na mestria uma pessoa torna o conteúdo, por mais complexo que seja, apaixonante e simples de ser aprendido. Não estou arrependida de ter feito o curso, está sendo realmente muito aproveitável e eu estou conseguindo compreender coisas que eu não compreendi com muitos livros que eu já li. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Eliane por nos repassar o conhecimento dela da física quântica de uma forma tão leve, tão simples, muito esclarecedora e que dá para ver que ela conhece mesmo. Então, já tinha ouvido falar muito da física quântica, já com terapias que trabalho, e esse tema me chamou a atenção porque a física quântica é espiritualidade. E eu percebo que é muito ligado. Física quântica, espiritualidade, é 100% conexão. A gente está nesse universo quântico e sempre esteve, né? O mundo é quântico, universo quântico, e a gente nem tinha noção como isso nos afeta no dia a dia, nos acontecimentos. A gente tem assim uma noção melhor de lidar com aquilo que está nos acontecendo todo dia, de ver as coisas, por que nos acontece isso, aquilo, os nossos pensamentos. E eu gostaria que todos tivessem acesso a esse conhecimento, porque eu acho que quando a gente tiver, todo mundo, um conhecimento da física quântica, a nossa vida vai mudar. Nós vamos saber lidar melhor com as nossas questões. A nossa vida vai se tornar mais leve. Os nossos problemas, que a gente acha que são problemas, na verdade não são. Então vai ser um novo olhar para a vida, um novo olhar para o mundo, um novo olhar para tudo. Então a física quântica é esse novo despertar, essa nova consciência, é tirar o véu da escuridão, da nossa visão, do que não estamos vendo. E gostaria que todos mesmo tivessem acesso a isso. Mas eu creio que esse conhecimento é a conta-gotas, porque sempre tem muitos interesses, né? Creio que também muita gente já sabe, que já usa esse campo quântico para tudo aquilo, para as infinitas possibilidades. Por que tem pessoas que têm uma vida poderosa, que descobrem muitas coisas e que ajudam também a humanidade, e outros não conseguem sair do seu cantinho, né? Ficam sempre na mesma, parados,
não conseguem progredir, não conseguem sair dos problemas. Então, esse conhecimento da física quântica, ele vai abrir muitas portas para todos. E quando a gente souber acessar esse conhecimento, essas infinitas possibilidades e ver um mundo diferente, creio que vai ser um grande salto quântico para a humanidade. E tomara que isso não demore muito, né? Então, a minha gratidão, Eliane, pelos teus conhecimentos, por nos repassar tudo isso e que a gente possa levar isso para a nossa vida. Muita gratidão.